Olá Rondônia, olá Brasil, no ar pelo Sistema Gurga de Comunicação, Rede TV Rondônia, TV Cultura, mais um conteúdo da Amazônia chegando até você. Eu sou o Ricardo Pianta e juntos vamos levar esse grande bate-papo, porque hoje eu tenho a honra, o privilégio, quais outros adjetivos eu posso usar para poder exemplificar e levar para vocês a satisfação que eu tenho em receber o nome de credibilidade da comunicação rondoniense, Léo Ladeia. Obrigado, que legal estar aqui e que legal ouvir isso de você. Boris Casoy é a grife da notícia. Léo Ladeia é a elite da notícia rondoniense. Olha, não por acaso estamos nós dois, né? Eu, Boris e você. Na Rede TV. Na Rede TV. Cara, eu fico muito feliz em ter você aqui nessa bancada. E o importante, Léo, porque você faz além do seu programa, né, do programa Léo Ladeia, que é muito rico, né? Eu gosto muito de assistir. Além disso, os seus comentários no Fala Rondônia são muito bons, muito pertinentes, muito pontuais. Mas às vezes as pessoas, por causa do horário, não têm condições de estar assistindo todo momento. Então, quando a gente consegue te trazer para o fim de noite ou para o começo da manhã na cultura, é a oportunidade que nós temos para que as outras pessoas que às vezes por motivo de trabalho, enfim, não conseguem te ouvir e te assistir, tenham também essa oportunidade nos fins de noite na Rede TV e no começo na cultura. Muito legal, muito bom que a gente possa, assim, desfrutar de plataformas, de canais, de muita coisa. Eu confesso a você que eu sou meio preguiçoso para essa coisa de plataformas, não ando muito nas redes sociais, até pela idade, né? Então, a dificuldade da idade, enfim, e os outros afazeres, né? Então, velhão tem que se cuidar, né? Então tem que ser assim. Queria eu estar como você, rapaz. A grama do vizinho sempre é mais verde, mas tudo bem. Vamos rodar nossa vinheta porque hoje nós temos novidade política e olha só, bastidores bombásticos aí, o que aconteceu no finado PSL. Tudo isso e muito mais agora no Conteúdo Amazônia. Conteúdo Amazônia no ar e você pode sempre assistir o nosso programa, puxar o repeteco, enfim, encaminhar para seus amigos, pessoas que às vezes estão fora do estado e não assistem pela TV, mas todos os nossos programas estão lá no YouTube. Só você ir lá procurar no YouTube, nossa conta, nossa página Conteúdo Amazônia. E é claro, Instagram e Facebook também para você. Léo Ladeia. Você, a grife da notícia, informação em primeira mão. Como está, para a gente fazer uma análise, né, governo, vamos pensar, governo federal, governo estadual, governo municipal, porque isso influenciará esse ano de 2020 na economia, na educação, no transporte, em tudo. Isso. Né? Eu ouvi recentemente um jornalista das antigas dizendo o seguinte, que o segundo semestre é a pior parte do jornalismo da vida dele. Aí por quê? Eu não entendi. Ele falou assim, porque eu vou ouvir as mesmas ladainhas de sempre. Se nós reprisarmos os programas, as entrevistas com os candidatos de 4 anos atrás, é a mesma ladainha desse ano. Todo mundo vai fazer galeria, vai acabar com a enchente, vai acabar com as alagações, vai resolver a economia, vai resolver o transporte, vai resolver tudo. Ele falou assim, para que eu preciso ficar fazendo entrevista para ouvir as mesmas coisas? Quem disse isso foi Beni Andrade. Olha, e eu diria para você o seguinte, que o Beni Andrade não está longe da verdade, não. É o seguinte, se você pegar 3 pautas, saúde, educação, segurança, você já mata metade daquilo que você espera ouvir de um candidato.
A outra metade é saboneteira. É só para botar o sabonete dentro. E esse sabonete já é aquele que foi usado, reutilizado, amassado, colocado lá dentro com um pouquinho de glicerina, reaproveitamento de sabonete, que é a mesma coisa de sempre. Tem muito pouca coisa. Tem muito por fazer, mas é muito pouca coisa para falar. Sabe por quê? Porque a gente tem um problema sério no Brasil que todos os partidos são iguais. Se todos os partidos são iguais, o conteúdo programático é a mesma, a preocupação é a mesma, e como ninguém tem muita inteligência política no meio dessa história, são poucos os que têm, como nos falta aí muito aqui um líder que você diga assim, não, esse cara daqui é um estadista, esse daqui é um cara que dá para a gente seguir, a gente vai seguir nessa mesmice que normalmente aparece de 2 em 2 anos. Seja para Estado, seja para município, seja para a presidência da República, enfim, é tudo a mesma coisa, o mesmo bolodório. A menos que ocorra assim um acidente de percurso, como por exemplo, uma facada na barriga de alguém que estava disputando um cargo que não tinha muita condição de ir para frente e que aí se transformou num mito e virou presidente da República. Ou se nós voltarmos um pouquinho mais no passado, de forma inversa, o avião que caiu do ex-governador de Pernambuco. Caiu, foi. Ex-governador de Pernambuco. Dizem que foi derrubado. Derrubado. Não, é sacanagem falar isso, pelo amor de Deus. Sacanagem falar isso, mas na situação dele que eliminou um grande candidato. É verdade. Ser Seria movimentar todo o jogo. Com certeza. Eleições 2020. Vamos lá. Hildon Chaves vem a reeleição. Temos aí forte candidato, Léo Moraes, que pode vir como candidato dentro do Podemos. Esta semana temos a notícia bombástica de Pedro Soares, que esse daí ele não vai deixar nenhum... El Cabron? El Cabron. Olha, enfim, um nome que... Representa? Um nome que representa a terra. Pedro Soares é o presidente do Clube dos Cornos de Rondônia e ele disse que sai candidato sim. É lógico que o Pedro é uma daquelas figuras carismáticas, queridas, mas folclóricas. A gente sabe que a possibilidade é extremamente remota. Eu fico imaginando, Léo, debate... Vota em chifrudo. Não, eu fico imaginando um debate entre o Pedro Soares perguntando pro Pimenta de Rondônia. Cara, vai ser hilário. Quero saber a cebalena do Pimenta misturado com os tratamentos da Associação dos Cornos. Vai ser um barato. Olha, isso. Meu amigo, eu vou te contar um negócio. Eu já vi coisas boas aqui no estado de Rondônia, viu? Já vi debates aqui, a época do Índio, da Raquel Cândido, mas logo depois teve mais gente aqui assim. Algumas figuras que apareceram, cometas na política, né? Apareceram e sumiram, nunca mais. Mas não, quando falam que o Pimenta não sei se... Pô, Pimenta, os debates de primeiro turno são legais por causa do Pimenta. Olha, o Pimenta é a grande novidade em qualquer eleição de Rondônia. Eu gosto daquele estilo. Ele foi preparado, ele fez curso do PSOL, a cartilha dele está ali, tanto que ele leva a cartilha na mão, né? Se der uma errada, ele dá uma olhada ali e vai lá e fala. Mas ele tem resposta para tudo, ele tem uma argumentação que é coerente e ele é um cara hilário. Eu adoro ele, gosto dele, gosto do filho, gosto da esposa. É uma figura para você rir o tempo todo. Eu faço esse comentário de uma forma muito construtiva, que são pessoas que eu tenho um carinho, uma admiração. Né? Infelizmente não tenho muito contato pessoal, mas muito uma admiração porque se permitir ser candidato, colocar-se à disposição é um dever que acho que a maioria dos cidadãos poderiam ter, e ele faz isso, acredita nisso, e é quem movimenta. Né? Na última campanha ao governo do estado, ele não pôde participar de alguns debates, aquele número, aquela coisa toda, mas tinha o que também apoiava o Bolsonaro, mas não era o 17, o 28, que era o Shalom, que ocupou o espaço da comicidade dentro dos debates. Olha, que é necessária. Vamos lá, enquanto o Bolsonaro estava podendo disputar, ele e aquele pastor, era Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Esse era o Bolsonaro. E tinha aquele outro camarada lá, que era o sargento... Era o bombeiro. Bombeiro, lá do Rio de Janeiro. Uma figura
Cara, esses caras dão, como é que é? Vida, dão um verdor a esse debate. O debate não pode ser aquela coisa lá. Imagina só, um debate com todos os candidatos, mais ou menos como Henrique Meirelles. Você faz assim, candidato, qual é a sua Cabo opinião? Daciolo. Cabo Daciolo, era verdade. E aí é o seguinte, ele tinha uma frase também, né? Era um negócio interessante lá, ele falava a respeito de Jesus, tal, não sei o quê, ia com a Bíblia. Então é o seguinte, imagina você conversar com Henrique Meirelles, todo mundo igual. A minha opinião sobre saúde é a mesma do meu querido amigo, que é a mesma do... Ora, é tudo igual. Então, eu gosto muito dessas coisas assim. Acho que eleição, ela não pode ser somente assim, o troca de gente não. É a hora que a gente tem que ferver. Eu acho bonito isso. A festa eleitoral é uma coisa bonita. Cabo Daciolo. Cabo Daciolo. Por onde anda, né? Cabo Daciolo sobe numa montanha, leva a galera para fazer jejum, orar, ele ainda continua nessa. E possivelmente candidato agora ao governo do Rio de Janeiro na próxima que seja eleição. Vereador, teria condição de... Se fosse deputado estadual, ele teria capaz. uma boa condição de ser... Já vi coisa pior ser eleito. Deputado federal, ele poderia ser eleito. Já vi coisa pior ser eleito no Rio de Janeiro. Ele era, que vereador, ele era deputado federal pelo Rio. Ele já foi deputado federal pelo Rio de Janeiro. Então, assim, é uma outra situação. Léo, dentro dessa questão, né, a gente está levantando aqui alguns nomes, tem aí deputados, algum deputado da capital? Eider Brasil. Eider Brasil. Eider Brasil vem lançando ele se preparou desde o ano passado, vai fazer um ano. Assim que ele entrou, ele disse, o meu sonho é ser, ele é daqui, e ele disse, o meu sonho é ser prefeito de Porto Velho. Eu gostaria de ser prefeito de Porto Velho. Está lá, lançou o seu nome, está fazendo um barulho muito grande, pelo que eu soube nas redes sociais, e casou-se agora recentemente, está com a Cissa, com o neném a caminho aqui, muito ligado à banda, quer fazer alguma coisa ligada à cultura, enfim, está lá, colocando seu nome à disposição. É do PSL, do finado PSL, como diz você. Então, finado PSL, porque vamos entender o que aconteceu com o PSL no Estado, porque isso vai dar uma reviravolta no movimento político. Nós tínhamos, obviamente, o coronel Marcos Rocha deve apoiar ou indicar alguém ou minimamente estar ao lado de alguém para a prefeitura da capital. Pelo menos é o que se espera. Como o PSL, todo mundo se debandou para a criação do Aliança, e esse é um partido que Avança Brasil. Avança Brasil. O 38, ele não sai... Número 38. Número 38. Por acaso? Tá. Como ele não sai agora para as eleições, o partido não está fundado, né, com registro para poder ter candidato, vão ter que usar outros guarda-chuvas. Né? Se ventilou muito o nome do secretário estadual de saúde, né, o Fernando Máximo, mas o Fernando Máximo não está no PSL, o Fernando Máximo está no PTB, né, partido do vereador, presidente, o Alex Paletó. E também o Eider Brasil, que ele sim é da base, vem do PSL. E aí, como que está Avança Brasil e como que está o bendito PSL aqui no Estado? Antes de pegar aqui no Estado, vamos dar um pulinho lá para entender por que ele rachou no meio, por que foi criado, por que ele se dividiu. Ia ser o PSL e PSL do B, que era o jeitão dos comunistas fazerem essa separação. Mas é o seguinte... A história é que o Bivar, que sempre foi dono do PSL, que era um partido pequenininho, viu o partido crescer. E o partido cresceu em função do 17 Bolsonaro, essa loucura que foi o Bolsonaro. Chega lá na frente, você tem um grupo que está lá de apoio a Bolsonaro, mas tem outro grupo que apoia o Bivar. E no meio dessa história tem algo que movimenta a política, movimenta os negócios, movimenta o mundo, que é o dinheiro. O fundo partidário do PSL hoje é grande. Então, quem é que não quer esse fundo partidário? Para ser o comandante do PSL, é necessário que seja mais do que presidente da República. Tem que ser dono do partido. E o Bivar é dono do partido. O Bivar disse o seguinte, eu não vou entregar o partido para o Bolsonaro. E o Bolsonaro disse, se eu não ficar com o partido, eu saio dele e crio o meu.
foi lá e está criando o dele, o Avança Brasil. Segundo eu soube, está com mais de 60% de assinaturas já coletadas, enfim, tem a coisa toda. Agora eu fico imaginando o seguinte, né? A gente falando em reforma eleitoral, redução de partidos, vem a nova política querendo fazer mais partidos. Pois é, enquanto a gente podia estar pensando aqui nas candidaturas avulsas, já pensou? Eu votaria em você para presidente da República, governador ou prefeito. Mas eu não gostaria de ver você, meu caro amigo, enfiado no meio de qualquer partido desse que está por aí. Não gostaria, somente por uma questão de não querer. Eu não estou, eu não quero que meus amigos estejam. Mas eu entendo que a política você só faz no Brasil estando dentro de um partido, infelizmente. Bom, vamos pensar o que é que houve aqui? Duas pessoas, Bagatoli e o governador Marcos Rocha, disputavam, no momento lá atrás, a vaga de senador e de governador, um em cada, respectivamente. Bom, o que ocorre nesse momento? Naquele momento, o Marcos Rocha tinha que trabalhar forte aqui dentro da cidade de Porto Velho pelo Bagatoli. Diz o Bagatoli que ele não trabalhou. E em função de ter perdido Porto Velho, ele perdeu também a vaga para senador para o Confúcio Moura. Esteve ali, bateu pertinho, mas não foi. E isso cria ânimos. E aí, como é que você vai resolver esse assunto? Vai numa guerra, e de repente aparece a possibilidade de você mostrar, eviscerar essa guerra do tamanho que ela é. O PSL hoje daqui está com Marcos Rocha e com Eider Brasil, deputado estadual. E o Avança Brasil está na mão não, mas pelo menos sendo tocado, porque ele não é partido por enquanto, a informação, pelo Coronel Crisóstomo, deputado federal, e pelo Bagatoli, que é um empresário que por pouco esteve senador e que sonha ser governador do estado. E aí, para onde é que vai isso? Qual seria a melhor opção para o Marcos Rocha? Ele já deu o caminho. No dia que teve aqui o encontro do pessoal para pegar assinaturas, escolher assinaturas, enfim, fortalecer a criação desse novo partido, fazer o parto do bebê, o coronel Marcos Rocha estava fazendo uma agenda no interior. E não apareceu. E eu acho que vai ser esse o caminho, que é um caminho que já tem um ano que está aí, está durando. Vai ficar assim? Só nas eleições é que a gente vai saber. E nas eleições as inimizades são sepultadas, os tapinhas nas costas e os apoios, os sorrisos para as fotografias, mesmo que sejam montadas em Photoshop, resolvem parte da situação. E aquelas pessoas que às vezes andavam junto, tinham os negocinhos juntos, algumas durante as eleições elas acabam se apartando. Sapo com a salada de tomate normalmente desce bem, viu? Engolir sapo é a arte da política. E essa arte nas eleições é o que mais acontece. E, Léo, dentro disso, né, nós citamos bastante, né, o coronel, na sua leitura, 1 ano de governo Marcos Rocha e 3 anos de governo Hildon Chaves. Como que está o nosso estado de Rondônia, como está a nossa cidade de Porto Velho? Isso, depois do nosso intervalo comercial, é rapidinho, é no Alto K. Você precisa cuidar da sua saúde. Está sem plano e cansado de ter que esperar? Venha para a Sol Saúde, próximo à Praça da Pirâmide, com as principais especialidades médicas, exames laboratoriais, com toda a atenção e agilidade que você precisa. Afinal, saúde é coisa séria, não é mesmo? Sol Saúde, atendimento popular para toda a família. 3213-0163. O que eu procurei? Tecnologia avançada. Método personalizado.
profissionais com credibilidade. Hospital de Olhos Veloso, o maior centro oftalmológico da região. Há mais de 3 décadas investindo em profissionais, estrutura e inovação em Rondônia. O objetivo é a qualidade de vida de seus pacientes. Diagnóstico e tratamento com excelência. E você? O que você está procurando? Hospital de Olhos Veloso. De volta com o nosso conteúdo Amazônia. Léo, eu toquei no assunto, sua avaliação dos nossos governos municipal e estadual. Primeiro ano de Marcos Rocha, 3 anos completos de Hildon Chaves. Eu me lembro quando o Hildon Chaves entrou na prefeitura, primeiro ano, eu fazia essa mesma pergunta, dizia assim, e eu fiz para ele, Hildon, você já aprendeu a ser político? Ele disse, não, é muito difícil, estou aprendendo. Por quê? Porque ele saiu de uma área muito fechada, que é o Ministério Público, saiu de uma área muito fechada, que é o Ministério Público, e foi para uma área que, aliás, e tem a área de ensino, e entrou na política. Entrou com um cargo eletivo e, convenhamos, é relevante. Prefeito de uma capital brasileira. Dá trabalho. Primeiro ano foi de trabalho duro, mais de tropeço político. Segundo ano, mais alguns tropeços políticos, muitos tropeços administrativos. Terceiro ano, aí tudo aquilo que podia ocorrer em termos de política e de administração, que era levado para ele de forma pesada, ônibus escolares, enfim, essa coisa toda, aconteceu e ele foi lá e deu o jeito dele. Está no 4º ano. Nesse 4º ano, o ano passado, ele já trabalhou muito para limpar a área, já de olho na reeleição. Ele disse que não sabe se sai na reeleição, mas sai. Tá aqui, a bola tá na mão dele, é ele que toca. Então, eu acho que ele aprendeu a ser político. E aprendeu da parte mais difícil, como o Marcos Rocha também está aprendendo. Marcos Rocha trouxe uma meta, 0 de corrupção. Ora, corrupção não é meta, não é programa de governo. Não ter corrupção é obrigação, mas e o resto? E aí, como é que faz? Aí essa parte que é desenvolver projetos administrativos e desenvolver o Estado, ele está começando a fazer agora. Tem coisas que deram certo, até porque o andar da carruagem é que organiza as abóboras lá em cima, e ele foi. Mas, e a partir de agora, como é que vai ser? Ele tem um projeto, herdado do Confúcio, ele tem um plano para 5 anos, plano de meta, e tem um outro plano dele, projetos também, planejamento, para 5 metas, eu acho que é isso, são 7 caminhos, um negócio desse que está na mão do seu homem da Casa Civil, chefe da Casa Civil, Júnior Gonçalves. Enfim, é provável que por aí vá. Porque eu me lembro que eu era garoto e alguém perguntava assim, como é que estão as coisas? Eu disse, igual a prefeitura. Porque eu olhava a prefeitura, estava sempre lá funcionando, não para e continua. Quer dizer, tem muito isso. Mas as coisas são tocadas a ter, se você não atrapalhar, as coisas vão. Mas a gente vive o melhor momento de Rondônia, que é um momento em que a própria economia, o empresariado ajuda a tocar para frente. Outro dia eu ouvi um comentário, Léo, o seguinte, Rondônia, dadas as devidas proporções, fizeram um comparativo seguinte, qual a diferença entre Rondônia e os estados do Sul e Sudeste? Compararam a rodovia dos Bandeirantes com a rodovia, com a Anhanguera. A Anhanguera é uma pista estreita, são só 2 faixas de rolagem, ela é duplicada, mas 2 faixas de rolagem, só que ela liga São Paulo a Minas Gerais. Ela é super comprida. A Anhanguera é uma pista larga, tem de 3 a 4 faixas, né, a rodovia dos Bandeirantes, mas ela tem quase 280 quilômetros, menos de 300 quilômetros. É Rondônia. Rondônia você faz, você desenvolve e para.
o teto é muito baixo. Diferente da outra, que é difícil, você monta um empreendimento em um outro estado, é difícil às vezes você começar, o mercado, concorrência, qualidade, vai se deslancha, você vai longe, por quê? Porque o mercado é muito aberto. Hoje, Rondônia, nós vivemos numa ilha. Uma ilha que eu me chamo por quê? Qualquer coisa que você fizer aqui dentro do estado, que você for colocar para fora do estado, o custo disso é muito alto. Qualquer coisa que você precise trazer para dentro do estado, o custeio também de transporte é muito alto. Nós temos hoje uma dificuldade de estrada, nós temos uma dificuldade aérea, que está piorando a cada ano. Nós temos uma dificuldade chamada porto, porque todo mundo briga, porque não pode, porque não deve. Temos o pior modelo modal, que é transporte rodoviário. E aí, quando essa soja toda chega aqui em Porto Velho para ser despachada, isso tem limitação por causa da bendita calha do Rio Madeira, que cada dia é mais assoreado, você não pode fazer um processo de desassoreamento. Ou seja, onde eu quero chegar? As discussões macro do nosso estado, parece que elas estão, se elas não estão sepultadas, elas estão minimamente adormecidas. Quando nós vamos voltar a ter algum político que venha trazer de volta, não só aquela coisinha do arroz com feijão, que temos que fazer todos os dias, tá? Mas isso é o administrador. Quando nós vamos voltar a ter um empreendedor político? Eu acho que não é um empreendedor político, não será um político. Serão pessoas que virão do comércio, da indústria e da agricultura, principalmente. Bagatoli é um desses caras. Sim, tá. Café. O Bagatoli e o Jodan, que é o vice-governador. Vice-governador Enfim, Jodan. a gente tem esse pessoal que começou a entender o seguinte, olha, eu estou me virando, mas o governo não se vira, eu vou ter que chegar lá no governo para dar uma mão. Então, eu acho que o caminho vai ser esse. Você citou todos os problemas, você fez uma lista, um checklist de tudo aquilo que a gente tem de ruim. A gente tem somente um problema bom, uma coisa boa aqui, que ajuda. Nós temos um clima que é o ideal para o plantio de soja, nós temos um campo que é extremamente fértil, que não entrou ainda não recebeu o agrotóxico, que não recebeu nada daquilo que o Paraná, Santa Catarina, São Paulo receberam, e a gente tem alguma coisa que é muito verde. Nós temos 38 anos de idade, São Paulo tem 400, e aí é o seguinte, tudo aquilo que você precisou fazer em São Paulo foram necessários 400 anos. Eu estava vendo, eu às vezes me preocupo assim, Porto Velho e Londrina tem mais ou menos a mesma idade. Londrina tem mais nova que Porto Velho, é uma cidade que... Mas está longe, furos acima de Porto Velho. O problema é que Porto Velho teve administrações erradas, o problema é que Porto Velho não foi planejada, tem um planejamento bonito, você olha lá de cima do avião, é todo cortadinho, bonitinho, mas é o seguinte, a cidade é colocada de ladeira, de cabeça para baixo, a Zona Leste nunca poderia ser habitada, e ali começam os problemas nossos. O plano diretor mostra que a cidade deveria correr para o outro lado, crescer para o outro lado, a gente não fez isso. Então, todas essas coisas juntas vão se complicando. Quando será que vem esse homem? Não será um homem, serão várias administrações estaduais e municipais que vão fazer com que esse estado chegue ao nível que a gente quer. Agora, convenhamos, a gente tem que aguentar. Como é que é aquela história? Você que é médico sabe exatamente disso. Quando você está com dor, está com inflamação, tal, não sei o que, você se submete a uma cirurgia. É doído, é complicado, dói, tal, não sei o que, é tudo de ruim para você ficar bom. Uma hora vai ter que ficar. Agora, é necessário que a família entenda que o paciente está mal. É necessário que a população de Porto Velho entenda que a cidade está mal, está feia, tem problemas, tem isso e aquilo, e que tem um tempo para você recuperar esse paciente. Não dá para você fazer, e vai. Fiat Lux. Não é assim. E é assim também com o Estado, né? Assim com o Estado. Isso é opinião, né? Não, opinião muito clara, muito certa. E agora, por exemplo, nós temos aí o prefeito Hildon Chaves, que eu acho que ele tem condição agora de fazer um gol de placa pré-eleição, resolver de verdade a situação do lixo, né? Tem medida, tem propostas dentro da PMI, eu tive a oportunidade de ver dentro da PMI, inovadoras, interessantíssimas, que poderia jogar Rondônia para um ápice de qualidade e de referência internacional.
precisa resolver de verdade a situação do transporte, para termos um transporte minimamente de qualidade, que é isso que tem que ser resolvido, e a situação do transporte escolar. A situação do transporte escolar foi resolvida. Eu conversei com o Hildon no final do ano, acho que a última entrevista que ele fez na TV no ano foi comigo, e ele falava, eu perguntei para ele como é que é a cabeça de alguém que pensa em termos de terceirização Tem que comprar funcionou 150 ônibus. Ele disse assim, doeu. E aí eu fico perguntando, e outras coisas, como é que serão feitas? Com relação ao transporte coletivo, nós vamos resolver o problema do busão. Nós vamos tirar uma empresa ruim e vamos colocar uma outra que seja menos ruim. Isso, mas é o seguinte, o transporte continuará sendo ruim. Por quê? Porque nós temos muita coisa que é alternativa, nós temos o busão que não resolve e ninguém parou para pensar o que nós de fato queremos para resolver o problema. Ou seja, o que falta a Rondônia, Porto Velho e a todas as outras cidades é planejamento, é visão de longo prazo. Você não pode fazer uma coisa hoje esperando que, falei aqui do paciente, que o paciente se levante da cama e comece a andar. Não é assim. Quem faz isso é Deus. Quem faz isso é Jesus. Levanta-te e anda. Pronto. Levante, resolva e lembre-se que, eu não sei se vai ser 3 ou 5 de outubro esse ano, tem eleição e você vai ter que saber qual número você vai digitar para que tenha ali seu representante por mais 4 anos frente à Prefeitura de Porto Velho. E olha, a gente vai ter muita gente boa ouvindo por aí, mas é necessário que você olhe o seguinte, me permita só um segundo. Escolha pela competência, não pela amizade, nem pelo compadrio. Escolha pela competência. Se você não fizer isso, você vai me matar de raiva e vai morrer. Bem isso. Vote em quem você acredita, vote em quem você confia. Geladeia. Obrigado, querido irmão. Satisfação prazer muito mais grande. uma vez. Obrigado pela tua vinda. Vida longa para conteúdo amazônico. Amém. Um forte abraço e até o próximo programa, se Deus quiser.